Então, se Ele trouxe você aqui, Ele tem uma palavra para entregar ao seu coração. O meu desejo nessa manhã é que você abra a sua Bíblia na carta pastoral de Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. O tema da mensagem nessa manhã é Vivendo a Sã Doutrina. Amém? A palavra do Senhor diz assim, vamos ler aqui na tela. Mas, quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Em outras versões, tem tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Verso 12 continua dizendo, os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais novas a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentivem os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo de prática e boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Sabemos que só a Tua palavra que transforma, só a Tua palavra que liberta. Nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sã doutrina. A sã doutrina diz a respeito das verdades bíblicas que edificam, alimentam, nutrem, fortalecem e produzem saúde à igreja. A expressão grega para sã doutrina, didaskalia, significa um ensino saudável, um ensino que possui um conteúdo que vai nos enriquecer. Paulo, quando instrui a Tito, no capítulo 1, falando agora da carta por completo, ele vai auxiliar as igrejas da ilha em Creta a identificar e escolher os presbíteros. Paulo, quando ele passa nas cidades pregando o evangelho, ele sempre coloca alguém à frente daquela comunidade, para que depois ou ele retorne vendo como está a situação, ou então ele escreva aquele que estivesse à frente, para instruir sobre algumas coisas que aquela comunidade precisava. E aqui não foi diferente. Paulo vai auxiliar as igrejas ali da ilha de Creta a identificar e escolher os presbíteros. Uma das responsabilidades de tais homens seria confrontar os indivíduos que estavam desencaminhando outros por ensinamentos errôneos, por ensinamentos que eram contrários à verdade do Senhor. Então, enquanto essas pessoas diziam que conheciam a Deus, elas negavam a sua própria afirmação pela desobediência. Está lá em Tito capítulo 1. Alguns em Tito diziam também que conheciam a Deus, conheciam Jesus, mas o seu modo de viver em nada tinha a ver com aquilo que eles diziam crer. E agora, no capítulo 2, que nós acabamos de ler,
Paulo vai ordenar Tito que ensine em contraste como esses irmãos, essas pessoas deveriam viver. Ele se refere a esse tipo de ensinamento como sã doutrina, porque se seguida esses ensinamentos levaria aqueles irmãos a ter uma saúde espiritual em provável crescimento diário. E aqui Paulo vai abordar a conduta e as responsabilidades dos cristãos em alguns tipos que nós conhecemos. Como assim, pastor? Paulo vai tratar aqui, escrevendo a Tito, de idade, sexo e emprego. 3 coisas que nós conseguimos nos identificar hoje em dia. Primeiro, ele descreve o papel dos homens mais velhos. Depois ele fala às mulheres mais velhas. Depois ele fala aos jovens. Depois ele fala aos escravos, porque na época aqui que Paulo vai escrever a sua carta, ainda infelizmente existia escravidão. Então Paulo escreve também a esses, dizendo: olha só, eu entendo que isso é errado, eu entendo que isso realmente não faz parte daquilo que o Senhor formou, mas se você está nessa condição, siga firme, porque o seu posicionamento firme demonstrará um exemplo para os outros também. Então Paulo, aqui escrevendo a Tito no capítulo 12, ele vai esmiuçar aquilo que um bom cristão deve viver, exercitando e praticando a sã doutrina. E aí, meus irmãos, ao dar essa ordem a Tito, Paulo nos ensina o que a igreja deve falar. É nossa responsabilidade, minha principalmente, talvez dos pastores, falar e pregar a sã doutrina. Porque a sã doutrina é a voz da igreja. Nós precisamos pregar o ensino verdadeiro e saudável. E é por isso que a sã doutrina está no mundo. Pedro, quando escreve lá a sua epístola, lá em 1 Pedro 2, verso 9, ele diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Deus conhecido. É nossa responsabilidade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. É preciso proclamar as virtudes de Deus, e a igreja faz isso quando ela fala da sã doutrina. E aí, meus irmãos, podemos dizer que a sã doutrina é importante, porque a nossa fé, ela está baseada em uma mensagem específica. O ensino geral da igreja contém muitos elementos. Nós podemos listar aqui o que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, entre muitas coisas. Mas há uma mensagem central que a Bíblia passa para mim e para você. E ela está lá em 1 Coríntios 3, 15, na verdade 15, 3 e 4, quando diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A mensagem da sã doutrina se resume a alguém que morreu no meu e no seu lugar, coisa que nós não poderíamos fazer porque não temos nenhum poder. Aquele que se esvaziou de todo poder e glória vai morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Essa é a mensagem da sã doutrina. É isso que nós estamos talvez tentando pregar 111 anos aqui nesse púlpito, nessa igreja. Mas infelizmente existem alguns que não pregam a sã doutrina, mas pregam a má doutrina. Porque se existe o ensino verdadeiro, é porque existe o ensino falso. E aqui Paulo vai combater aqueles que estavam tentando pregar falsamente a mensagem do Evangelho. E ele escreve a Tito, um jovem pastor, dizendo: Tito, você precisa viver de modo irrepreensível. O seu estilo de vida tem que ser algo que os outros olhem para você e não tenham nada a falar sobre você, e através disso glorifiquem o nome do Senhor. Meus irmãos, mudar a mensagem da sã doutrina e a base da fé de Cristo muda daquele que é o Salvador para qualquer outra coisa. Se nós quisermos mudar o teor dessa mensagem, podemos até dizer que somos crentes, mas crentes em alguma coisa e não naquele que nos salvou. É por isso, meus irmãos, que a sã doutrina é importante,
porque o Evangelho é de confiança sagrada e que não nos atrevamos a adulterar a comunicação de Deus com o mundo. A mensagem tem que ser passada como os apóstolos escreveram, de maneira inspirada pelo Senhor, de maneira saudável, de maneira verdadeira, de maneira limpa, de maneira real. E não simplesmente olhar a mensagem do Evangelho pela minha ótica, porque aí eu estaria colocando aquilo que eu acredito à frente das Escrituras. Costumamos dizer na teologia que a Bíblia explica com a própria Bíblia e não com outra coisa. Mas o que temos visto hoje em dia, eu acredito que não sou só eu, são vários e vários ensinamentos que desvirtuam aquilo que é a mensagem do Evangelho. Ensinamentos talvez que na primeira escuta parece bom aos nossos olhos, mas que depois nos levarão a um caminho de destruição. Não se prega mais talvez com tanta veracidade, com tanta força talvez, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós precisamos de Cristo e sem Ele estaremos fadados ao fracasso. A mensagem de hoje em dia é uma mensagem muito de acalento, que vai ficar tudo bem talvez, que você é muito bom e que Cristo talvez seja algo secundário, e não. Se nós temos algo de bom que habita em nós, esse algo é Cristo. Nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós não seríamos e não somos nada. É por isso que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada de forma verdadeira aos nossos corações. Por isso, meus irmãos, que nessa manhã eu quero deixar ao coração dos irmãos 3 verdades bíblicas que a sã doutrina diz para mim e para você. A primeira delas é que a sã doutrina ela expõe o falso ensino. Veja comigo o que Paulo vai escrever em Tito, capítulo 1, do verso 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-lo calar, pois seus ensinamentos falsos têm desviado as famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Paulo afirma que o ensino desses homens em nada é proveitoso. Suas palavras eram vazias e nada acrescentavam aos que ouviam. Ao contrário disso, tais palavras eram prejudiciais. Vejam só, meus irmãos, quando você ouve alguém que prega uma mensagem contrária ao Evangelho, não significa só que precisamos fazer com que aquela pessoa se cale também, mas aquilo é prejudicial para nós. Costumo dizer aos jovens, hoje em dia está muito fácil você abrir a sua internet talvez e colocar uma mensagem que você deseja, de um pastor que fala muito bem, de alguém que talvez tenha um conhecimento maior até que os seus pastores, visto que você não os conhece pessoalmente, só de ouvir falar. Mas quantos desses, de maneira sorrateira, e alguns até já de maneira escancarada, pregam a má doutrina? Quantos desses? Estava conversando com alguns amigos na sexta de noite, falando que no Instagram eu entrei sexta de tarde na correria e vi uma reportagem dizendo que o número de evangélicos no Brasil, segundo o IBGE, cresceu 62% ou foi 67% em 2024. E 3 figuras que eu não vou citar aqui apareceram como as figuras máximas do cristianismo. E aquilo, sinceramente, conto para os irmãos, me envergonhou. Me envergonha no sentido, não é pelo crescimento dos cristãos, por quê? Porque é bom que o cristianismo avance e tem que avançar. Mas ele avança de uma forma que a gente não vê o freio moral na nossa sociedade. Avança de um modo que a gente parece que olha para os lados e vê a violência aumentando, vê o desemprego aumentando, vê a calamidade aumentando. A pergunta que fica é: onde estão esses que se intitulam cristãos, mas não obedecem à verdade do Senhor? E aí 3 figuras apareceram hoje como sendo os principais nomes evangélicos no Brasil, e sinceramente me envergonha. Me envergonha porque o ensino talvez que é pregado não é a sã doutrina, mas é a mensagem de autoajuda. Quando a gente chega na igreja talvez e o pastor diz: ó, só você que está passando por dificuldade, vai ficar tudo bem. Mas a pergunta é: e se não ficar tudo bem? A pergunta é: e se Deus não quiser curar?
E se Deus não quiser fazer, ele deixa de ser Deus, ele continua sendo o mesmo. A mensagem do Evangelho não é pelo que ele pode fazer para comigo, é pelo que ele já fez por nós. Então, queridos, a pergunta que fica nessa manhã é: como podemos calar as vozes destruidoras da sã doutrina? E a resposta é: falando corajosamente e abertamente sobre o que é a sã doutrina. E aí, quando falamos da sã doutrina, consequentemente, nós expomos o que é falso. Não podemos nos envergonhar do que cremos e devemos falar e continuar falando da sã doutrina. É a sã doutrina que você é pecador, que você precisa se arrepender, que você precisa de Cristo, que você não é suficiente, que você é apenas mais um se você não entregar a sua vida ao Senhor. E aí, por medo talvez da impopularidade, a igreja é tentada a parar de falar o que convém e falar o que as pessoas desejam ouvir. É legal você ouvir pessoas falando aquilo que é bom. Quem não gosta? Eu também gosto disso. Mas a gente tem que saber diferenciar aquilo que de fato é a doutrina que enche o nosso coração e nos aproxima do Senhor, com talvez mensagens de autoajuda. Eu tenho muita dificuldade com isso, meus irmãos. Muita dificuldade. Sabe? Então, meus irmãos, quando a sã doutrina não é falada, o ensino falso ocupa o seu lugar e as dolorosas consequências são percebidas na nossa família. Nós precisamos viver e pregar a sã doutrina. É isso que nós precisamos fazer diariamente. Diariamente. Viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a sã doutrina lida com o comportamento das pessoas. Lida com o comportamento das pessoas. Veja o que Paulo vai dizer lá em Tito 2, quando ele começa dizendo primeiro aos homens mais velhos: quanto aos mais velhos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Meus irmãos, nós vivemos num mundo em que as pessoas parecem que querem ser sempre jovens. Querem prolongar a sua adolescência, desejam talvez viver que a juventude nunca passe. O mundo deseja que a vida seja uma grande brincadeira cheia de diversão. Entretanto, Deus nos fez para sermos adultos. Nós acabamos de ler o texto de Efésios, o pastor Cláudio leu junto com vocês, falando sobre não sermos levados como criança por qualquer vento de doutrina que nos leva de um lado para o outro. Nós precisamos amadurecer. Deus nos criou para sermos adultos espiritualmente. Nós chegamos engateando na fé, isso é normal, todos nós vamos chegar numa fase, bebês na fé, que precisamos do auxílio de alguém. Sabe quando você tem um filho e o filho depende única e exclusivamente de você para tudo? Já contei aqui e repito, talvez a minha experiência com Deus, de uma maneira para entender o amor dele para comigo e o agir dele para comigo, foi com a minha filha. Depende única e exclusivamente de nós, para tudo. E nós olhamos para o Senhor da mesma forma. Nós precisamos do Senhor para tudo também. Só que às vezes, quando deixamos de ser criança ou pensamos que deixamos de ser criança, levamos a nossa vida do nosso jeito. E esquecemos do Senhor, ou talvez lembramos dele, quando passamos por apuros. Quando tudo está difícil, talvez sabemos ajoelhar e colocar diante do Senhor as dificuldades. Quando tudo está difícil, talvez sabemos olhar para trás e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas quando tudo está indo bem, a gente costuma andar com as nossas próprias pernas, entendendo que somos nós o dono da nossa vida. E não. Meus irmãos, a juventude é apenas uma pequena etapa da nossa vida. Uma pequena etapa. A maior parte da nossa vida nós vivemos como adultos.
Já pararam para pensar nisso? A maior parte da nossa vida, levando em consideração os dados de quando podemos chegar até a nossa idade, vivemos mais na fase adulta. A juventude é uma pequena fração da nossa vida que, quando nós decidimos mal, quando nós escolhemos mal, na nossa juventude, colhemos os frutos na fase adulta. Colhemos os frutos lá na frente. Então, os conselhos desse mundo são contrários ao que o Senhor deseja que você viva. E aí ele fala aos homens mais velhos, e aqui eu me refiro agora aos homens mais velhos. Os mais novos precisam ter referências para caminhar. Os mais novos precisam ter referência de paternidade, de marido, para que queiram também casar e construir família baseado no que eles veem na família. Os mais novos precisam, os homens mais novos precisam olhar aqueles homens mais velhos com uma maneira batalhadora, trabalhadora, para querer ser alguém trabalhador também. Mas a ausência de paternidade, a ausência masculina hoje em dia tem feito com que muitos jovens mais novos não tenham uma referência e busquem tateando e encontram muitas das vezes fora da igreja. Fora da igreja. E quando eles encontram fora da igreja, nós, os que somos da igreja, criticamos. Mas quem são os exemplos dos homens mais velhos na igreja a instruírem os mais novos? Quando Paulo está escrevendo a Tito. Quem são aqueles que talvez estejam vendo um jovem, um adolescente ir por um caminho que não deveria ir e vai lá em amor, abraça e traz para cá, não, o caminho não é esse. É o que Paulo está escrevendo a Tito. Essa é a sã doutrina, esse é o ensino verdadeiro. Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Não temos visto as pessoas sendo respeitáveis por serem mais velhas. E uma das razões é porque não querem parecer serem adultos respeitáveis. Assim a sociedade se degrada em larga escala. É por isso que nós vemos o número de evangélicos crescendo no Brasil. E parece que a coisa não para. O freio moral não é estabelecido. Ano passado, foi ano retrasado, eu fui dar uma palavra aqui na Igreja Batista em Augusto Franco sobre os jovens cristãos e o avanço do cristianismo. E dados, vocês podem procurar isso depois, tanto essa pesquisa que eu falei agora, desse ano de 2024 que passou, quanto a pesquisa de 2020, 2021, dizendo que em 2030, nós estamos há 5 anos disso, 2030, o número de evangélicos ultrapassará o número de católicos no Brasil. Eu não sei se os irmãos sabem o que é isso, mas o nosso país, desde sempre, foi um país católico. Desde sempre. E nós vamos ultrapassar, em números, em 2030, os católicos. E eu dizendo para eles, eu não sei se isso me deixa feliz ou triste, porque a felicidade aqui está sendo pregado, mas qual é o evangelho que está sendo pregado? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos fazendo com que o nosso coração seja amadurecido? O que é que tem chegado para nós? É por isso, meus irmãos, que nós precisamos falar a sã doutrina. Só a igreja pode apresentar a solução para isso, que é falar a sã doutrina. Só a igreja. Mas depois também ele fala às mulheres mais velhas. A sã doutrina também ensina a mulher o que é ser mulher. E Paulo vai escrever que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Os conselhos deste mundo têm ensinado as mulheres a agirem como homens insensatos, a pensarem como homens caídos, achando-se livres e talvez emancipadas, cada vez mais agindo como homens egoístas agem. E aqui, meus irmãos, um parêntese, não estou falando algo sobre o espaço da mulher que tem que ser avançado. Não estou falando disso. A mulher realmente talvez tenha agora um pouco ocupado um espaço que não tinha, e ela precisa continuar evoluindo e ocupando o seu espaço. Não estou falando disso.
Estou falando talvez de alguns ensinamentos e alguns comportamentos de mulheres que mais se assemelham a homens insensatos. Mulheres que talvez não são virtuosas ao instruir. Mulheres talvez que perderam o brilho e a essência da feminilidade. Sabe, Paulo está escrevendo aqui às mais velhas: vocês precisam ser exemplos para as mais novas. As mais novas precisam olhar para vocês mais velhos e dizer: como é precioso ter filhos. Eu quero ter filho para ser como aquela mulher. Eu quero ser uma mãe parecida com aquela ali. Mas parece que perdemos isso. Parece que olhamos para as mulheres mais velhas e dizemos: ser como ela, não desejo. E meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe, que o Senhor nos ajude a ver isso com uma clareza maior. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só Deus, que é quem criou a mulher, sabe o que é melhor e mais satisfatório para ela, e mais ninguém. Só Deus. O mundo pode dizer outra coisa, e diz. O mundo pode dizer outra coisa, e diz. Mas só o Senhor nos define. Só o Senhor nos define. A mulher, ela tem um papel nobre, exaltado e digno na família, na igreja e na sociedade. Porém, este mundo tem diminuído esse papel e feito com que tenhamos vergonha dele. E a gente vê talvez as mulheres mais novas que a gente convive tateando, sem ter alguém mais velha para instruí-la no início do casamento. E aqui os que são mais novos, casados, eu faço 7 anos de casado agora em fevereiro, mas tem alguns mais novos. E assim como eu, se não tivéssemos pessoas mais velhas para nos instruir em alguns momentos do casamento, como o livro de Provérbios vai dizer, também, talvez meu casamento teria outro rumo. É por isso que as mulheres mais velhas ouçam com atenção. As mais novas precisam de vocês. As mais novas precisam de vocês para instruir em amor, com zelo, com sabedoria, com paciência. E as mulheres mais novas saibam ouvir as mais velhas. Estejam com o coração aberto para ouvir as mais velhas. Tem ensinamentos que parece que talvez hoje em dia não são aplicados, mas ouça em amor. Mude o que precisar ser mudado, mas ouçam aquelas que são mais velhas, porque elas já passaram por aí. Elas têm talvez um pouco mais de experiência que você. Ouçam com atenção. Meus irmãos, a sã doutrina ensina a mulher ser mulher dentro dos propósitos de Deus. É o que a sã doutrina faz. Ensina a mulher o que é ser mulher dentro dos propósitos de Deus. Mas há um terceiro grupo também que Paulo vai escrever, que são os jovens. Olha só, os jovens que estão aqui me olhando, e eu estou vendo aqui muitos jovens nessa manhã. A sã doutrina ensina o jovem a ser criterioso. Quanto aos moços, aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Em todas as coisas os jovens devem ter critério. Por quê? Porque os jovens são facilmente corrompidos pelos maus conselhos deste mundo. E parece que sabem de tudo. É interessante lidar com o jovem. Porque às vezes a gente instrui sobre um caminho e eles acham que sabem. Muitos dizem assim, de maneira muito aberta: não, pastor, está tudo bem, está certo. Mas a gente está vendo onde isso vai parar. Mas louvado seja Deus que alguns, não todos, mas alguns, voltam com o coração arrependido. Outros não. A questão que fica é: jovem, você precisa entender que o seu coração, ele é enganoso. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, se a gente pudesse resumir o livro de Provérbios, ele vai falar sobre o tolo.
O tolo. A grande parte, o sábio Salomão vai falar sobre o tolo. E sabe quem ele atribui a tolice? Ao jovem. Por quê? Porque é impetuoso. Porque deseja fazer baseado nas emoções. Tomam decisões irracionais. E depois ele costuma parar e, mas a decisão já foi tomada. É por isso que, jovens, nessa manhã, vocês precisam entender que a sã doutrina nos ajuda a ter critérios, a fim de que as nossas decisões sejam sábias no Senhor. Sábias no Senhor. É por isso que todas as vezes que vocês forem tomar uma decisão, jovem, não tome uma decisão baseada no impulso. Não tome uma decisão baseada no querer. Mas eu quero. Mas aqui não é sobre o querer. Quantas coisas nós queremos e o Senhor diz não. Mas às vezes nós fazemos o que queremos e depois olhamos para trás e queremos culpar tanto as pessoas que não nos aconselharam quanto o Senhor, sendo que a responsabilidade é inteiramente nossa. Nós estudamos um livro, junto com os jovens em EBD, ano retrasado, tomando decisões segundo a vontade de Deus, de um pastor e teólogo chamado Heber Campos Júnior, que vai falar sobre isso. E tem um ponto interessante no livro, um capítulo que é tomando decisões em áreas cinzas da vida. Áreas que a gente não tem talvez o norte moral bíblico para dizer que é certo ou que é errado, e nós precisamos tomar a decisão. Por exemplo, comprar uma casa. O Senhor não diz na Bíblia, compre ou não compre. Um relacionamento, o Senhor não diz na Bíblia, não namore com fulano ou com ciclano, mas Ele nos dá parâmetros para seguirmos. Ele nos dá algum parâmetro, mas as nossas decisões, nós sempre queremos que alguém a tome por nós. Geralmente, meus irmãos, quando eu vou aconselhar um jovem aqui, que precisa tomar uma decisão, a conversa com o jovem é sempre mais ou menos assim: pastor, eu posso fazer isso aqui? E a maioria das vezes eu dou um sorriso e digo: a decisão é sua. Eu não posso tomar a decisão por você. Eu vou lhe instruir. Vamos agora elencar os prós e os contras. Vamos ver o que é a favor ou contra a vontade do Senhor. A decisão é sua. Porque a decisão sempre será nossa. A responsabilidade sempre será nossa. Mas às vezes a gente quer que o pastor diga: vai, é por aqui. Porque depois, se a gente errar, diz: foi o pastor que mandou. Pastor, eu não queria fazer isso, mas foi o Senhor que mandou. Então não, meu irmão, a decisão é nossa. E quando errarmos, olharmos para dentro de nós e entender: Senhor, errei, tem misericórdia, me faz sair desse lugar e me leva por um caminho que vai me levar à edificação. Porque vejam só, até quando escolhemos errado, o Senhor pode transformar a maldição em bênção. Quantas vezes vemos decisões erradas de pessoas na Bíblia que o Senhor transformou um lugar caótico para um lugar de bênção? Nosso Deus não é um Deus que está olhando para nós com um olhar crítico para nos punir a qualquer momento. Não. Ele é um Deus amoroso, e mesmo quando você erra, Ele tem misericórdia de você e abraça você e te leva para um caminho de volta a Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Então, jovens, a juventude é um período curto da vida, porém, nelas são tomadas as decisões que trazem consequências para a vida toda. Vida toda. Por isso é importante que a sã doutrina seja colocada em prática. Então aqui Paulo vai escrever a Tito falando a 3 grupos. Assim como eu estou olhando para vocês: os homens mais velhos, as mulheres mais velhas e aos jovens. É preciso viver a sã doutrina. É preciso praticar a sã doutrina. É preciso caminhar na sã doutrina. Esse é o segundo ponto. O terceiro e último é que a sã doutrina expõe a falsa profissão de fé. Ao que Paulo vai escrever em Tito, capítulo 1, verso 16, assim dizendo: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom.
Vejam só, meus irmãos, eu comecei a pregação dizendo que Paulo vai escrever essa epístola, essa carta, na verdade, pastoral a Tito, para que ele instruísse as igrejas da ilha de Creta, ao qual ele tinha pregado. E aqui, em Creta, havia pessoas que professavam crer em Deus, no entanto, suas atitudes demonstravam o contrário. Eles não eram de fato convertidas ao Senhor, ainda que dissessem ser. Porque, meus irmãos, eu falei isso talvez na penúltima quinta-feira, quando preguei falando sobre fé e obras. Não adianta você falar com a sua boca que você é salvo, mas se a sua vida está em desobediência à palavra do Senhor, não adianta. E eu não estou falando isso como um pastor que mede a fé ou a salvação de ninguém. Eu sempre digo isso aos jovens: pastor, fulano é salvo? Eu disse: não sei. Vocês estão querendo entrar num campo que não nos pertence. A salvação é do Senhor, é Ele que salva. Não sou eu que digo que fulano ou ciclano é salvo. Agora, a Bíblia me diz como eu sei que a pessoa é salva: pelo seu modo de viver, vivendo em obediência à palavra de Deus. Então, aqueles que dizem ser salvo, mas não vivem a salvação, tem algo errado com a sua profissão de fé. É isso que Paulo está escrevendo a Tito. Ah, mas eu conheço a Deus. Maravilha. A Bíblia vai dizer que até os demônios creem. Creem. Então aqui não estamos falando de algo sobre conhecer. Estamos falando sobre mudança de mente e coração. E Paulo está escrevendo a Tito dizendo: ó, só diz a esses irmãos que não adianta eles falarem que creem se a vida deles demonstra o contrário. E aí, meus irmãos, este é o efeito do falso ensino. Sabe qual é o efeito do falso ensino? Ele costuma levar a homens e mulheres a acharem que estão salvos, sem realmente estarem salvos. Porque o evangelho é pregado de uma forma tão sutil, tão light, e a gente sai da igreja dizendo: parece que eu estou mais leve, sabe? Não, você tem que sair mais leve realmente, porque é o Senhor que leva os seus fardos. Mas aqui a gente não está falando de uma leveza só, não, está falando de transformação, de salvação, de arrependimento de pecados. E aí, meus irmãos, o falso ensino, ele gera a falsa profissão de fé. Quando a má doutrina é ensinada, as pessoas são enganadas. Elas dizem que conhecem a Deus, falam a respeito de Deus, cantam músicas sobre Deus, mas de fato nunca o conheceram. Nunca o conheceram. É por isso, meus irmãos, que o reino de Deus, a proximidade com Cristo, vai além das nossas palavras. Ela precisa transformar a nossa mente e o nosso coração. Você precisa viver isso de maneira prática. Você precisa externalizar a sua salvação. Na exposição da má doutrina, pessoas são enganadas, estão crentes que são salvas, professando conhecer a Deus, sem nunca de fato terem conhecido. E aí Jesus disse que elas o chamam de Senhor, mas nunca o conheceram. Agora pensa só, no dia do juízo, porque vai chegar, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Estamos diante do justo juiz e dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz aquilo que era nobre, e o Senhor olhar para esses e dizer: eu não os conheço, eu não os conheço. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor veja, assim como diz o salmista Davi, veja em nós se há algum caminho mau e nos guie pelo caminho de vida eterna. Para concluir, meus irmãos,
Concluo dizendo a vocês que viver essa doutrina é importante, porque devemos confirmar a verdade em um mundo de falsidade. 1 João, capítulo 4, verso 1, vai dizer que muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Será que só eu tenho visto isso se aflorar hoje em dia? Há joio entre o trigo, lobos entre rebanhos. Mateus 13, 25. E a melhor maneira de distinguir a verdade da falsidade é pregando a verdade. Viver essa doutrina é importante porque encoraja os crentes. O amor à palavra de Deus traz grande paz. O salmista vai dizer no Salmo 119, 165. E aqueles que fazem ouvir a paz, que fazem ouvir a salvação, são verdadeiramente formosos. O profeta Isaías vai dizer, Isaías 52, verso 7. E aí aos pastores aqui, amigos que se fazem presente, um pastor deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, tanto para o reto ensino, como para convencer aqueles que o contradizem. O pastor tem que pregar somente a palavra de Deus só. Expor a palavra de Deus e mais nada. É abrir a palavra, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto e alimentar o rebanho de Cristo. Essa é a função daqueles que foram chamados para o pastoreio. Qualquer experiência pessoal, qualquer testemunho pessoal serve para enriquecimento, mas não como doutrina. Não como doutrina. Viver a sã doutrina é importante porque o fim da sã doutrina é a vida. Paulo vai escrever em 1 Timóteo 4,16 dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que estão te ouvindo. Pregue a sã doutrina, porque assim você salva a você, Timóteo, e aqueles que ouvem você. É isso, meus irmãos, talvez que eu estou fazendo nessa manhã. Pedindo a Deus que confirme a salvação no meu coração e aqueles que me ouvem também sejam levados a isso. Porque primeiro começa de cá, para depois descer para aí. E aí, meus irmãos, a igreja tem grande responsabilidade. São razões para não fugirmos dela. Não podemos nos contentar com menos que isso. Por último, não podemos ser tolerantes e permitirmos que assuntos que não convêm à sã doutrina sejam assuntos dominantes da igreja. Cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo é responsável por isso. Uns por falarem, outros por ouvirem. Não podemos nos furtar dessa grande responsabilidade. Falar e viver a sã doutrina. Meus queridos, que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. Que você saia daqui edificado pela palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor faça com que a sua fé seja aumentada a cada dia. Que em nome de Jesus você seja fortalecido e seja alimentado pela sã doutrina do Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos orar nessa hora. Senhor, nós ouvimos a Tua voz nessa manhã. O nosso desejo é que o Senhor faça em nome de Jesus, que as palavras que saíram aqui por meio desse Teu servo tão falho e pecador, penetrem no coração dos irmãos nessa manhã e que gere transformação genuína, que gere arrependimento de pecados, que gere salvação para louvor da Tua glória. Nós queremos, Senhor, viver e pregar a sã doutrina, né? Vivendo como verdadeiros discípulos do Senhor. Às vezes falhamos, Senhor. Sim, às vezes falhamos. Mas o nosso desejo é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer nessa manhã. Vem aumentar a nossa fé. Vem trazer de volta a alegria da salvação que um dia, talvez,
deixamos escapar. Nós queremos entregar tudo o que temos ao Senhor. Toma conta, Senhor. Toma conta da nossa vida. Toma conta da nossa profissão. Toma conta do nosso emprego. Toma conta da nossa família. Toma conta das nossas finanças. Toma conta do nosso casamento. Toma conta dos nossos filhos, Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Toma conta, Senhor. E nos ajuda nessa caminhada a sermos servos fiéis ao Senhor. Fiel à Tua palavra. Fiel aos Teus ensinamentos. Senhor, essa é a nossa oração que fazemos com um coração muito grato nessa manhã. Em nome de Jesus.